Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abel Braga escala mal, mexe mal, o Inter não passa pelo América e complica a sequência da temporada. Será um ano perdido? Parabéns pro Coelhão que faz história. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Em primeiro lugar, parabéns ao Mecão, né? Grande Coelhão na semifinal da Copa do Brasil, Lisca doido fazendo história. Ele pediu desculpas à torcida do Inter porque ele tem uma identificação, trabalhou muitos anos na base colorada, é cria do Internacional, mas foi fazer carreira ao longo do Brasil. A torcida do Ceará tem muita identificação pelo Lisca e agora ele vai construindo a história também pelo América. Um time bem organizado que está fazendo campanha na Série B e também chega nas semifinais. Elimina Corinthians, elimina Internacional e agora vai pegar o Palmeiras na semifinal. Que campanha, hein, Lisca? Espetacular. Por outro lado, a vida do Internacional não tá fácil. E assim, gente, eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado com esses dois primeiros jogos do Abel Braga, antes dessa partida contra o América. E aí vem para um jogo decisivo, em que o Internacional precisa vencer, fora de casa, porque joga a sua vida na competição. Tem ainda pela frente a Copa Libertadores e o Brasileiro, em que já perdeu a liderança. A perspectiva não é boa e o Inter não joga bem mais uma vez. Ah, mas o Inter ficou mais com a bola, teve mais posse, venceu o jogo no tempo normal, é verdade, com o gol do Yuri Alberto lá na última bola, no último lance do jogo, no sufoco. E assim, é curioso o futebol, né? Porque o Inter acaba eliminado apenas nos pênaltis, no último pênalti cobrado pelo Wendel que foi para fora. Poderia acontecer do Wendel converter e um jogador do América desperdiçar. E aí o Inter estaria na semifinal e talvez a gente estivesse falando de outra maneira. Mas ainda assim, é preciso a gente entender isso. Ainda assim, se o Inter tivesse avançado, isso encobriria uma parte dos problemas, porque o time não jogou bem. Não jogou bem. O Inter, assim, eu consigo dizer que o Inter não jogou inclusive para se classificar. Chegou ao seu gol pelo abafa nos minutos finais ali, pressionando e tal, porque o futebol tem disso, o mata-mata tem disso, não estava proibido o Inter vencer o jogo como aconteceu. Agora, não foi aquele jogo de muitas chances ofensivas. O Inter teve muita posse de bola e muito pouca produtividade. E me preocupou na entrevista coletiva do Abel Braga quando ele é questionado sobre as escolhas para esse jogo. Como, por exemplo, o Leandro Fernandes, em detrimento do Yuri Alberto. O D'Alessandro começando como titular, que na verdade isso eu não acho que tenha sido um erro. Quando ele não tem o Patrick, ele tem o Edenilson e ele precisa de um parceiro ali na armação. O D'Alessandro tem experiência, tem qualidade e eu acho que é interessante num jogo como esse você começar com ele até ver até onde ele aguenta. Até pela dificuldade de elenco que você tem. O Rodinei, no lugar do Heitor, dois volantes em que ele deixou boa parte do jogo, quando o Inter sequer era atacado pelo América. O América jogou defensivamente para especular um contra-ataque, jogando com o regulamento, e ele manteve o Lindoso e o Dourado durante boa parte do jogo. Tira o Dourado e não o Lindoso, e o Dourado estava fazendo um bom jogo, não sei se foi por uma questão física, só lá aos 24 minutos, quando ele coloca um atacante, o Caio. E o Yuri Alberto já tinha entrado também. Mas quando você vê que o teu time está sendo pouco atacado, você vai pro tudo ou nada. Por que manter dois volantes? Por que não jogar o time mais ainda para frente, com mais atacantes? Deixou muito tempo o Leandro Fernandes. E fora o sistema, né? Ele atua com um sistema com dois volantes, abrindo o meio campo, o Lindoso e o Dourado. Abre o Edenilson por um lado, o D'Alessandro no meio, e o D'Alessandro ficou um pouco isolado nessa armação, com o Leandro Fernandes e o Galhardo lá na frente. E aí quando entra o Yuri Alberto entra como segundo atacante, sendo que ele é 9. Para ser o segundo atacante do Galhardo. Foi difícil entender o time do Inter. Foi difícil. Com o Moisés e o Rodinei nas laterais, e aí só depois ele colocou o Wendel. E por que não o Heitor na lateral direita, no lugar do Rodinei? E aí me preocupou mais ainda quando o Abel Braga respondeu dizendo: não tinha estratégia, não tinha... Hoje era botar os mais experientes em campo pela dificuldade do jogo.
Eu tô preocupado porque assim, o Abel Braga tem uma história incrível no futebol, incrível no Inter, e não era o cara para esse momento. Não era o cara. Pode ser até que num pênalti, como eu disse, ele pudesse ter avançado, pode ser que ele se recupere daqui a alguns jogos. Não me parece que era o cara para esse momento. O Eduardo Cudê, que já é passado, eu sei que é ruim a gente ficar falando, mas visivelmente o time caiu depois da saída dele, até emocionalmente. E o time se perde taticamente pelas escolhas do Abel, que chega fazendo, né, fazendo as suas mexidas, as suas preferências. E visivelmente o time não responde. O Inter se desmanchou depois da saída do Cudê. E eu até tento não colocar essa responsabilidade nas mãos da diretoria, porque foi uma decisão do Cudê, mas por que ele tomou essa decisão? Isso ninguém fala. Por que o Cudê resolveu sair? Ah, mas é óbvio. Foi por conta dele. Ele que foi treinar um time que ele conhece na Espanha, ganhar em euro e tentar uma carreira na Europa. Vocês acham que se o ambiente estivesse confortável? Pergunta séria para o Eduardo Cudê no Internacional, se ele tivesse respaldo da diretoria, que ele não tinha permanecido, com perspectivas boas de ser campeão, seja do Brasileiro, da Copa do Brasil, ele saiu porque não estava legal para ele. Porque o ambiente político do clube não está favorecendo. E aí o Marcelo Medeiros, que eu respeito a coragem dele de ter assumido o Inter na Série B depois de uma gestão desastrosa e corrupta, como aconteceu, com denúncias de irregularidades, e ele assume o Inter naquele momento, mas quando ele diz hoje que ele ressalta isso, resgatamos o Inter da Série B para a Série A e vou entregar o clube na Série A, é brincar um pouco com o torcedor. O torcedor que tem outras aspirações, que quer ser campeão de novo, de um clube que é campeão mundial contra o Barcelona, que é bicampeão da América, que é o campeão de tudo, não pode se contentar com isso, né? O Inter não venceu nem a Série B, perdeu para o América. Perdeu o título da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. E agora é eliminado por esse mesmo América nas quartas de final da Copa do Brasil. Até quando? Até quando o torcedor vai ficar vendo isso? Então assim, gente, eu tenho muita preocupação com a sequência da temporada, porque o Inter no Brasileiro, jogando o que jogou hoje, e ainda há o Lindoso, deu a coletiva, o Abel também, falando que o time jogou bem. Transpiração, a postura realmente... Por quê? Porque o América se fechou lá atrás e o Inter foi para cima, o Inter ficou com a bola. Isso é muito pouco. Esse vamos para dentro deles não vai funcionar todos os jogos. Funcionou por um gol numa última bola e realmente poderia ter dado a classificação para o Inter, mas esse gol na última bola também poderia não ter acontecido. Então o si, a gente vai ficar no si para lá e no si para cá. O fato é que o Inter não jogou para vencer o jogo. Embora tenha tido posse, não jogou para vencer o jogo. Venceu. E acabou eliminado nos pênaltis porque faz parte realmente da disputa. Mas o América mereceu a classificação. E o Inter não só não jogou para se classificar, como jogou menos do que vinha jogando durante toda a temporada e do que precisa jogar para passar pelo Boca, para enfrentar os seus concorrentes na disputa do título brasileiro, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, como o São Paulo. Tá todo mundo chegando aí. E eu não vejo mais perspectivas para o Inter. Não vejo. Não vejo. O ano, assim, eu não quero ser taxativo para dizer que o ano acabou, porque o Inter ainda está vivo no Brasileiro e na Libertadores. Mas é uma questão de tempo. Uma questão de tempo pelo que a gente está vendo. Se o Abel conseguir se reinventar, eu sei que ele recém chegou, só que assim, já dá para ver que ao chegar, ele desconhecer boa parte do elenco, ele usar como exemplo o jogo contra o Flamengo, dizendo que assistiu os melhores momentos, parece um pouco de descaso, sabe? De um cara que estava parado, que não vem de bons trabalhos e que o Inter foi amador nesse processo. O Inter chamou um amigo, um parceiro, do tipo assim, vem cá e nos ajuda aqui para ver o que acontece, vamos até o final do ano, a gestão tá terminando e o cara me deixou na mão aqui, o Eduardo Cudê, vem cá resolver, vem cá me ajudar. Que decisão equivocada.
com todo o respeito que eu posso ter pelo Abel Braga, é com respeito que eu digo isso. Não era para ele assumir nesse momento. Não era para a diretoria ter ido convidar o Abel Braga. O Inter estava num outro momento. Ele sai de Eduardo Cudê, um técnico que ele esperou por ele, campeão argentino, de grandes trabalhos, valorizado no continente, para o Abel, que tem história só. É muito preocupante o que vem pela frente para o torcedor do Internacional. Se você está discordando de mim, comenta aqui embaixo, eu quero saber se eu estou errado. Se não, pode concordar, pode criticar, não tem problema nenhum. Participe conosco aqui. Obrigado pela parceria, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!